Gostaria de agradecer o convite e tentarei ser tão breve como o Dr. Antônio Carlos, socorro. Coube a mim discutir um pouquinho do que não foi discutido na outra aula. Acho que o Dr. Antônio Carlos em todo momento falou que excluía o transplante de medula. Acho que muito porque na sequência eu falaria um pouco da terapia celular dentro da hematologia. Se a gente fosse procurar trabalhos nessa área, nós íamos encontrar uma imensidão de trabalhos para tratar uma outra imensidão de doenças hematológicas. E certamente eu não cumpriria os 10 minutos e levaria bronca por conta disso. E como nós somos um evento de transplante, eu acabei restringindo e trazendo algumas novidades dentro do contexto que diz respeito ao transplante de medula óssea. E vou pedir desculpas que talvez algumas outras doenças, algumas outras patologias eu acabo não mencionando. Infelizmente, com os 10 minutos eu vou conseguir dar uma visão geral para vocês e talvez não consiga aprofundar tanto dos trabalhos. Bom, quando a gente fala em terapia celular em hematologia, é importante lembrar que, embora a medula óssea pareça um órgão, na verdade não pareça muito órgão, pareça muito mais um sangue do que um órgão propriamente dito, é importante lembrar que ele sim constitui um órgão bastante organizado, com um nicho medular estabelecido por células estromais, osteoclasto, osteoblasto, que fazem uma completa inter-relação com a célula tronco hematopoética, e são esse nicho medular que vai acabar estimulando, na verdade, as células tronco hematopoéticas a se proliferarem e diferenciarem diversas linhagens que vão culminar, então, com as células maduras do ponto de vista, com as células maduras que nós encontramos no sangue periférico. Além disso, além de reconhecimento... Pode passar, por favor? Mais um. Além do reconhecimento da capacidade de proliferação e diferenciação dessa célula-tronco, hoje nós conhecemos uma terceira propriedade dessas células, que vai ser a plasticidade, isso é, a capacidade da célula-tronco de se diferenciar em outros tecidos que não o tecido habitual dela, desde que receba o estímulo adequado. Pode passar? O reconhecimento dessas três características, proliferação, diferenciação e plasticidade, é que impulsionou, na verdade, a terapia celular para que a gente avançasse uma série de estudos que pudessem, então, regenerar alguns tecidos, órgãos e sistemas que tivessem doenças, como o Dr. Antônio Carlos já falou. Então, vários trabalhos surgiram a partir desse reconhecimento próximo, e dentro da hematologia não é diferente. Mas eu gosto, eu fico um pouco orgulhosa de falar que nesse momento eu acho que a hematologia ela é o berço da terapia celular, porque quando nós vamos ver nas outras áreas que a terapia celular começou muito recentemente, já se conhecia o efeito benéfico, o efeito terapêutico da célula-tronco na hematologia, e já se discutia isso desde a década de 50. Se reconhecia, na verdade, que essas células elas seriam potenciais uma célula terapêutica para tratamento de algumas neoplasias hematológicas e também um potencial terapêutico para aqueles pacientes vítimas da Segunda Guerra Mundial que foram expostos à radiação, evoluíram com quadro de aplasia, com quadro de displasia e acabavam tendo então uma boa terapêutica com o uso dessa célula-tronco como uma forma de tratamento a essa doença. O que chamou a atenção é que, embora a gente conhecesse todos esses efeitos, na verdade, da célula-tronco, o grande impulso do transplante acontece na década de 60, quando nós reconhecemos os antígenos HLA e a necessidade da compatibilidade HLA para que se tenha o sucesso do transplante propriamente dito. E isso realmente impulsionou a ponto de encontrarmos hoje um número de transplantes bastante expressivo, tanto autólogo como halogênico, e como o Dr. Antônio Carlos disse, já uma terapêutica convencional, não uma terapêutica experimental. Nós temos hoje estratificação de risco para o paciente que deve ir para o transplante de medula como primeira linha, segunda linha, e todo um script que ele deve seguir até que a gente indique o transplante propriamente dito. Mas não é tão simples se realizar esse transplante. Nós estávamos no nosso grupo do TMO discutindo exatamente essa dificuldade de se encontrar doadores compatíveis, lembrar que entre irmãos a compatibilidade é só de 25% a 30% e faz necessária a utilização de alguns doadores alternativos. Nós teríamos aí os doadores voluntários, que a gente vem discutindo bastante, né, sobre o cadastro de doadores voluntários. Isso poderia, sim, ser uma alternativa aos pacientes que precisam de transplante e não tenham doadores na família, mas, ainda assim, existem algumas etnias pouco representadas nesse banco e acabam não tendo doadores, então, compatíveis a ele. Nesse quesito,
quando entra, por exemplo, o sangue de cordão umbilical, aqui expresso em laranja, que ele acaba por ser células muito imaturas, permitindo uma menor compatibilidade com o mesmo resultado terapêutico, e ele passa a ser uma boa alternativa para aqueles pacientes que não tinham doador, e parecia resolver o problema do transplante de medula óssea. Entretanto, não é só compatibilidade que faz o sucesso do transplante, existe uma série de variáveis, entre elas a dose de célula-tronco que eu transfundo. Diferente dos outros órgãos sólidos que eu transplanto o rim, quando eu transplanto medula, eu transplanto um volume variável. E é necessário que esse volume tenha quantidade de células-tronco suficiente para que se tenha pega medular. É por isso que quando a gente discute o cordão umbilical, em pediatria, ele parece ser uma boa alternativa, porque ele tem um número reduzido de células-tronco, mas quando eu tenho um receptor pequeno, ele passa a ser viável. Já em adultos, eu não consigo ter essa mesma facilidade de localizar esses doadores alternativos. E nesse ponto, a terapia celular enxerga, na verdade, uma forma talvez de suprir, resolver essa demanda para os pacientes sem doadores. Então, o grupo do MD Anderson fez um trabalho propondo expandir os cordões umbilicais, tentando atingir uma maior quantidade de células-tronco e, portanto, achar aí possíveis doadores para alguém que não tinha. Foram 31 pacientes transplantados com duplo cordão. Os cordões tinham uma contagem celular mínima aí de 1,5 vezes 10 a 7ª por quilo de células nucleadas, e uma das unidades, que era sempre a unidade com menor compatibilidade, com menor celularidade, foi expandida no meio enriquecido com célula mesenquimal. E o que eles perceberam, na verdade, nesse estudo, é que sim, fazer essa expansão foi efetiva, ele teve um aumento de células nucleadas totais, teve um aumento de unidade fundadora de colônia, e quando transplantados, os pacientes que receberam esse cordão expandido, eles tiveram uma recuperação de neutrófilos de plaqueta mais acelerada, provando, então, que o aumento dessa dose de células-tronco foi efetiva e acelerou quando comparado com os pacientes transplantados do modo convencional. Existe uma série de outras nuances de qual cordão que fica, não vou entrar muito em detalhes, ele tem algumas outras particularidades em relação a isso, mas poderia sim ser uma alternativa ao transplante, expandir a célula-tronco, tentando enriquecer esse produto e aumentar a dose infundida. Além disso, além de aumentar a dose e infundir as células-tronco, alguns trabalhos antigos tentaram refazer o que seria o que eu chamei de nicho medular. Se o nicho medular ele tem as células estromais, ele tem a célula mesenquimal e é assim que ele vai crescer, alguns estudos demonstravam que na hora que eu fazia o transplante de medula, as células mesenquimais do doador, embora presentes na medula, elas não eram capazes de fazer essa enxertia. Então, alguns trabalhos procuraram usar a célula mesenquimal para tentar aumentar a enxertia desses pacientes, e eles observaram isso, mas chamou a atenção que vários trabalhos, além de mostrar, acelerar a pega mais precoce, mostrou uma menor taxa de incidência de doença do enxerto contra o hospedeiro. Na verdade, uma temida complicação do transplante de medula óssea, quem faz isso sabe, ele está associado, o GVHD, a doença do enxerto contra o hospedeiro, está associado com alta mortalidade, alta morbidade, e alguns pacientes acabam sendo refratários ao tratamento imunossupressor. O achado nesses primeiros trabalhos com as células mesenquimal impulsionou uma série de estudos, e hoje a gente tem vários estudos fase 2 e fase 3, demonstrando resultados satisfatórios com o uso da célula mesenquimal para o tratamento do GVHD refratário a corticoide. Então, como esse estudo tinha 55 pacientes em graus variados de GVHD, e ele mostra uma boa resposta, mas as crianças tendiam a ter uma resposta mais exuberante que os adultos, assim como, em geral, o trato gastrointestinal e fígado nesse estudo respondiam melhor quando tinha GVHD, quando comparado com o GVHD de pele. Existem vários outros trabalhos, eu acabei selecionando, a grande maioria usa a célula mesenquimal de medula óssea, mas existem outros trabalhos com resultados bastante semelhantes, e está em andamento um fase 3 randomizado com uma amostragem maior, que provavelmente deve confirmar ainda os achados em relação a esses estudos menores. A terapia celular, acho que ela tem como o grande brilho dessa terapêutica que ela tenta buscar algumas alternativas e algumas soluções para problemas que nós temos no dia a dia nosso do tratamento no transplante de medula óssea.
Eu brinco que a terapia celular ela não é só achar a saída, mas talvez ela tenha que fazer um pouco do limão à limonada. E eu acho que essa a história do GVL, do efeito antitumoral que a terapia celular criou, foi exatamente isso. Olhando os pacientes que tinham maior taxa de GVHD, desde a década de 70, se observava que os pacientes que tinham mais doença do enxerto contra-hospedeiro apresentavam uma menor taxa de recidiva da doença. E quando foram, então, investigar o que poderia estar acontecendo, a teoria levantada, e que depois se confirmou, na verdade, é que provavelmente o linfócito, além de enxertar o hospedeiro, rejeitar o hospedeiro, ele também rejeitava a leucemia, criando, então, junto com o GVHD, o conhecido efeito GVL, o Graft versus Leukemia. Com base nisso, reconhecendo então que na verdade o linfócito podia sim dar uma complicação muito grave, mas trazer o benefício, é que a terapia celular ela entra como uma forma de tentar extrair só o lado benéfico desse linfócito, então o efeito antitumoral, sem ter o GVHD. Várias estratégias nós tentamos fazer, quem já transplantou LMC na época que nós ainda transplantávamos LMC, os pacientes recidivavam da doença e o que era comum nós fazermos era infundir linfócito do doador, esses pacientes acabavam entrando em remissão da doença, mas evoluíam com piora do GVHD. E aí, então, os novos estudos têm agora buscado desenhar um linfócito T específico contra aquele tumor. Os primeiros trabalhos usavam muito os linfócitos T citotóxicos com uma alta especificidade que dependia de MHC para ser ativado, mas havia uma dificuldade muito grande porque nem sempre nós tínhamos esses peptídeos, esses antígenos tumorais tão bem desenhados, tão fáceis de ser modificado o linfócito. E os novos estudos hoje partiram para um linfócito, na verdade um linfócito que eu chamaria mutado, né? Um linfócito que é chamado de CAR, um linfócito TCAR, que ele tem um receptor antigênico quimérico e que, na verdade, ele tem uma maior facilidade que ele acaba não precisando de toda essa especificidade, não depende de MHC, e isso acaba facilitando, aumentando a resposta citotóxica e, consequentemente, levando, então, à lesão da célula-alvo, à lesão da célula tumoral. Vários trabalhos têm demonstrado os bons resultados, N ainda muito pequeno, pacientes muito heterogêneos e com a ressalva que a gente tem já 3 tipos de geração desse linfócito CAR, então tem que se olhar quando a gente tem resultados compilados, que talvez não seja tão fácil a comparação, mas parece ser bastante promissor. Na mesma linha desse efeito antitumoral, só lembrar que vírus não tem nada a ver com hemato, mas quem faz transplante sabe o quanto a gente teme a infecção viral. Então, só para lembrar que na mesma linha do efeito antitumoral, existem trabalhos semelhantes de linfócito T citotóxico na tentativa de tratar citomegalovírus, adenovírus, Epstein-Barr vírus e até mesmo linfoproliferações induzidas por infecção pelo Epstein-Barr pós-transplante. Da mesma forma, com bons resultados, bastante promissores, eles conseguiram reduzir a taxa de doença e até a reincidência desses quadros infecciosos. E por que não falar do tratamento do HIV? Vocês devem lembrar aquele paciente HIV positivo que tinha um linfoma, fez um transplante halogênico e ficou curado do HIV. Quando foram avaliar, o doador halogênico tinha uma mutação no receptor no CCR5 e acabou conferindo essa resistência ao HIV. Isso impulsionou estudos em fazer transplante de medula como uma alternativa de tratamento aos pacientes soropositivos. Na época, havia uma dificuldade de se reconhecer essa mutação na população, mas vários bancos de sangue já testaram essa mutação e detectaram em várias unidades de cordão e voltou a ser discutido como uma alternativa. Não existe transplante de medula sem transfusão. Eu devo lembrar, eu trabalho em banco de sangue, devo lembrar que algumas vezes a gente sofre com pacientes sensibilizados e alumunizados, e da mesma forma, então, a terapia celular também vem respondendo a esse ponto. Existem inúmeros estudos propondo, então, eles são capazes de fazer, na verdade, hemácias a partir de célula-tronco de cordão, já tentaram com células embrionárias, algumas dificuldades nesses estudos, mas parecem bastante promissores, e um estudo muito interessante na França mostrou que apenas 100 doadores O positivo com vários fenótipos seriam capazes de suprir a necessidade de transfusional de toda a Europa. Então parece bastante interessante e a mesma coisa, um estudo também publicado no New England no ano passado demonstrou a capacidade de se produzir plaquetas a partir da célula-tronco de cordão. Então me parece que a medicina transfusional também deve avançar para esse lado da terapia celular. Era isso.